Olá, meus queridos, sabadão, sabadão chegou chegando. Oh, que bênção divina. Graças a Deus, está acabando o mês de agosto, mas não se engane. Logo depois entra os jacarés. Olha o jacaré. Some daí, jacaré. Ô, jacaré. Ai, gente do céu, só por Deus da causa. Ontem foi um dia de muita alegria para mim. Graças a Deus. Muita, muita, muita alegria. Bom, primeiro, tive a felicidade de receber a visita do seu Edson aqui. Veio aqui, batemos papo, ajudei ele a fazer uns negocinhos, que o homem tá mesmo empolgado para querer viajar. Quer viajar, passear, vamos viajar, vamos passear, se Deus quiser. O homem está empolgado com um monte de coisinha, para cá, coisinha para lá. Ai, que bênção divina. Moço. E assim vamos. Então ele passou um pedaço da parte da manhã aqui, ficou comigo até o começo da tarde. Só que tem um detalhe. Depois que ele saiu daqui, moço, passou 1 hora, começou a chegar uma fumaceira para cá, que eu ainda até fiquei brincando, né? O senhor Edson já não estava aqui. Eu falei assim, nossa, o senhor Edson é a pessoa que me ajuda nos atendimentos, né? E lembrando que semana que vem vai ter o meu primeiro treinamento de hipnose, né? Graças a Deus, né? E vou fazer junto os atendimentos de cirurgia espiritual. Graças a Deus. Depois do treinamento, vou fazer a cirurgia. Ou seja, vou trabalhar das 8 da manhã até as 10 da noite. De novo. E bora! E aí, eu tava lá, o homem saiu, falei assim, rapaz do céu, será que ele tava tão carregado assim para ter uma defumação tão forte? E eu brincando, né, defumação, porque tacaram fogo em alguma coisa, falei, deve ter alguém tacado na rodovia, né, porque normalmente nas rodovias tem aquelas gramas que ficam na rodovia, e a gente fala assim, deve ter alguém tacou fogo ali na rodovia, por isso subiu o fogaréu. Maquinada, rapaz. Depois foi passando as horas, comecei a receber coisa que o incêndio foi lá pro interior, coisa de 300 quilômetros daqui, 200 e pouco, 250, 300 quilômetros, entre 200 e 300 quilômetros daqui. Foi suficiente para trazer toda a fumaceira e o pessoal relatou que chegou na capital também, ou seja, andou, hein? Pensa na fumaça que andou. E andou, e andou, e andou, e andou, numa seca terrível, que já estamos com um problema seríssimo. A falta de umidade já está monstruosa, o povo já não está tendo água na casa para poder usar, para poder fazer as coisas. E eu não sei para onde vai, como é que vai. Só sei que o planeta está judiando. E bota judiar nisso, hein? E está judiando com força, hein? E a chuva que falaram, porque aqui, pelo menos não sei aí, mas aqui falaram assim: a chuva vai chegar entre sexta e sábado. Estou esperando até agora. A frente fria vai chegar entre sexta e sábado. Estou esperando até agora. Agora já estão mudando. Entre sábado e domingo. E eu já estou observando. Gente, essas queimadas me fez lembrar um período lá atrás, na época que nós não tínhamos maquinários para canas de açúcar. Então se tacava fogo nas canas de açúcar, nos canaviais, para poder colher as canas. E tinha os peão lá que depois ficava lá colhendo as canas, tudo cortando a cana e tudo mais. Então você tacava fogo na cana para poder colher. E o fogo e a fumaça era muito parecida, mas não igual. Por que parecida? Porque naquela época ficava umas coisas de 4, 5, 6 horas e depois acabava. Naquela época nós não tínhamos problema de água. Então todo mundo pegava, ligava suas mangueiras e todo mundo tacava água nos quintais. Umidificava todo o ambiente, ficava maravilhoso de novo. Ele lavava, então o pessoal reclamava: é minha roupa no varal, é não sei o que. Eu lembro da minha mãe quando era criança. Ele lavava quintal e fazia isso aqui. Hoje em dia não dá mais. Hoje em dia, até para você tomar água e tomar banho, já tá uma fortuna para você pagar água. Antigamente não era tão cara a água assim, não. Nos dias de hoje é que tá uma fortuna que não tem nem condição para onde ir. Então assim está caminhando, assim está mudando a sociedade.
E aí, essa fumaceira, do jeito que tá, vai terminar de quem tá com problema de respiração, agora termina de vez de lascar tudo. Já tá tudo lascado, agora termina de lascar o que já tava lascado. Tá terrível e a chuva não chega. E não adianta dar uma chuviscadinha, não, tem que chover. Chover, 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 chover. Olha, só que o pior não é isso. A questão é o seguinte: pegou partes de canavial e queimou muitas partes que já foram coletadas. E é o seguinte: essas partes que já foram coletadas, elas iam se transformar em adubos para a terra. Então você já vai deixar a terra mais pobrezinha, certo? Com esse incêndio. Você gerou uma poluição sem precedentes. Nós vamos ser o maior destruidor da camada de ozônio desses últimos tempos, desses anos, você pode ter certeza. Que a quantidade de incêndio que está acontecendo, moço, vai sair até no satélite aí, já já. E nós estamos, assim, entrando num período, assim, cara, do planeta de destruição total. Eu não sei como é, como é que não é, como é que vai ser, como é que não vai ser, eu só sei que a coisa está grave, gravíssima e perigosa. Eu não sei para onde vai ou como é que vai ser. Tá feio a coisa, mas feio mesmo. Olha, e eu tô escutando muita gente pegando e falando assim, olha, isso daí foi criminoso, foi gente que colocou de propósito. Cara, uma pessoa fazendo um negócio desse de propósito, a pessoa tem que ser o filho do Satanás. Por que estão falando isso? Porque tá pegando fogo, pegou fogo, não num lugar, mas em vários lugares ao mesmo tempo. Como que alguém fez uma orquestração desse tamanho? Como que alguém fez uma orquestração dessa forma? Incendiar algo ao mesmo tempo? Então deve ter alguma coisa criminosa. Deve. Dever não significa que é, certo? É possibilidade. Língua portuguesa, pelo amor de Deus. Então o buraco é um pouquinho mais embaixo. Vamos ver o que as forças policiais vão achar, detectar e investigar, e que se encontre os culpados de tais situações. Agora, deixa eu contar uma outra coisa boa, maravilhosa que aconteceu. Então foi a visita do seu Edson, chegou meus equipamentos e materiais que era para chegar daqui 8 dias, já chegou ontem. A gente chama de avental, né? Meu avental, meus paramentos, minhas coisinhas, coisinha mais linda, rapaz. Nossa! Eu tô numa felicidade, rapaz, fazia tempo que eu não brincava muito dessas coisas, mas vamos voltar a brincar um pouquinho. Agora, o que me deixou mais encantado é o seguinte: tem uma coisa, eu vou contar para vocês que eu acho que eu nunca falei para vocês. Eu não sei como que a pessoa recebeu essa intuição. Mas olha, eu só tenho que agradecer a Deus e ao universo, porque fazer o que o universo fez, para mim, não tem preço. Não tem preço. E esses quitutezinhos me deixa assim até meio que emocionado, porque assim, são desejos que eu joguei pro universo e o universo me deu. Então eu vejo isso, foi uma pessoa que me deu, mas eu vejo isso não como um presente da pessoa. Eu vejo isso como um presente de Deus. Vocês não sabem como é que eu queria. Gente, sabe o que eu ganhei? Eu ganhei isso aqui, ó. Uma canequinha. Linda. Olha a cor dela, coisa mais linda. Olha só que coisa mais linda. Ela tem uma borrachinha embaixo, onde ela não risca, não coisa. Olha, que encanto, gente. Que encanto. Tá aqui com uma americana, made in China, mas feita pela engenharia americana. É daquelas que conserva água, sabe? Eu tomei ontem água, tem até um pouquinho de água aqui dentro, hein? Ela conserva, pus água ontem, porque eu gosto de tomar água, ponho água e fico tomando no sofá vendo televisão, alguma coisinha à noite, né? E aí, eu testei ela, maravilhoso. Passei uma água quente, claro, né? Pra tirar qualquer coisinha que tivesse.
Depois eu coloquei minha aguinha geladinha e tudo mais. Eu não vou tomar meu cafezinho aqui, não. Pra não sujar, porque isso aqui vai ficar de água. A pessoa ainda falou assim: olha, isso aqui é pra você tomar água nas suas lives. Eu vou tomar. Eu vou pôr na minha canequinha normal e vou pôr nessa. Porque vira e mexe nessa seca, não tá dando conta a água, moço. Tem que parar no meio para buscar mais água. Então, aqui, ó, vou colocar minha água geladinha aqui e a outra lá. Aí, conforme eu vou tomando aquela, essa mantém geladinha. Olha que, gente, olha, é um sonho que eu queria. Isso aqui é um sonho. Esse aqui vai ser da cerveja e da água. E funciona tanto pro calor quanto pro frio. Que presente, gente. Que presente. Vocês não têm noção, a pessoa não tem noção de como é que eu tava desejando um negocinho desse. Que presente abençoado. Que Deus nos abençoe, né? Que assim seja, né? Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus queridos, dito isso, falado isso, obrigado mesmo. Deus abençoe muito, muito. E a pessoa não mandou porque ela só pegou e falou assim: professor, qual que é o seu endereço? Eu falei, tal. Vou te mandar um presentinho. Eu nem perguntei o que é, fiquei quieto, né? E chegou, rapaz, que benção, rapaz. Eu fiquei não, estou feliz. Estou feliz. Que Deus abençoe. Meus queridos, vamos para as notícias aqui, que aqui tá pegando fogo, hein? Nossa Senhora. Jornal da Infomoney. Milei vetará a reforma da Previdência, ampliando divergência com o Congresso argentino. O Senado concordou de forma esmagadora em aumentar as pensões de acordo com a inflação de 3 dígitos do país, o que pode colocar em risco o rigoroso ajuste fiscal promovido por Milei. Então Milei não pode dar o aumento agora, mas o povo precisa desse aumento agora. Só que se faz esse aumento agora antes de zerar as dívidas, gera um problema. Então o que o Milei está tentando fazer? Segurar mais pelo menos até o final do ano, para conseguir zerar as contas, pagar as dívidas, porque aí o país sai de uma situação de dívida e aí ele pode começar a crescer, vou fazendo o pessoal das aposentadorias voltar a crescer, por causa da inflação que comeu tudo. Olha a situação que está. E aí, como é que faz? Pressão em cima do presidente Milei. E eu vou falar uma coisa para você, a pressão vai ser forte lá, hein? Agora é um período onde vão querer até fazer ele tombar. Porque ele está sendo muito radical. Vamos fazer... Porque é mais ou menos... É muito parecido com o Brasil. O cara chega e fala assim, nós estamos com um problema, tem que resolver. Tipo assim, tô com câncer, tem que resolver. O Milei pega e corta, arranca ele fora. As outras pessoas, não, vamos devagar. Tira um pedacinho dele, depois tira outro pedacinho, depois tira outro pedacinho. Só que é o seguinte, corre risco de se espalhar. Corre risco do câncer aparecer em outro lugar. Então são duas visões diferentes, aonde o problema na cabeça do Milei se resolve o mais rápido possível. E é assim que tem que ser. O sacrifício tem que ser rápido e intenso, para depois ter a paz e a bonança. Só que o povo não aceita e não quer esperar. Esse é o grande problema. Ele vai enfrentar uma situação muito delicada agora. Agora ele vai entrar numa situação muito, mas quando eu falo muito, é muito mesmo delicada. Jornal da Infomoney. Presta atenção agora, isso aqui, hein? Colômbia dando pitaco aqui, hein? Política monetária do Brasil é, abre aspas, exemplo a não seguir, fecha aspas, diz diretor do Banco Central colombiano. Cortes de juros precipitados pode ter o efeito paradoxal de elevar as taxas de empréstimos de longo prazo, disse Maurício Villamizar. O cara do Banco Central da Colômbia está falando, se vocês abaixar os juros aí de forma precipitada, vocês vão gerar uns juros altíssimos lá na frente. E aí, mas o Lula quer, o Lula está pedindo.
Como é que vai ser? Mas sabe qual que é o medo mesmo da Colômbia? Eu vou explicar uma coisinha para vocês. É que se abaixa os juros aqui do Brasil, força com que abaixem os juros da Colômbia. E lá não está podendo. Aqui ainda está podendo, porque ainda nós estamos tendo superávit. Não sei até quando, mas estamos tendo. Agora com essa queimada toda que deu, porque a área que pegou fogo tudo aqui no interior de São Paulo, gente, essa área é tudo de cana de açúcar. Então, de duas uma, açúcar explode o valor e álcool explode o valor nos postos de combustível. Só que a gasolina tem álcool, então a gasolina vai explodir o valor. Então nós vamos ter subida de gasolina aqui e subida de açúcar. Já vou até correr atrás para ver se eu compro já um negócio de açúcar para deixar estocado aqui. Porque vai pegar para valer. Escuta o que eu estou falando. Pegou muita área de cana-de-açúcar. Destruiu muita área de cana-de-açúcar. Teve gente que morreu, cara, de usina, tentando apagar o fogo. Olha, a coisa tá feia. Não é feia, é horrorosa. Eu diria que é horrorosa. Até a Colômbia palpitando aqui, hein? Tá feia a coisa, hein, do Lula, hein? Jornal Reuters. Presidente do Banco do Japão sinaliza elevação de juros após crescimento e inflação estejam no rumo certo. O Japão está tendo que subir a inflação. E o Brasil quer baixar a inflação. O Brasil é melhor que o Japão? Sabe por que o Japão entrou nesse buraco? Brincando de desvalorizar a moeda. Vamos produzir um pouco de moeda para a gente desvalorizar um pouquinho a nossa moeda, para nós termos mais concorrência e tudo mais. Sabe o que aconteceu? Explodiu o Japão. Porque na economia você não consegue controlar. Ela anda por si só. Sabe o que aconteceu? O pessoal no Japão começou a reajustar preços. Gerou um colapso lá. Eles nunca tiveram inflação desse jeito assim, nesses últimos tempos, né? E agora voltando, chegando uma inflação monstro. E aí, o que é isso? O que está acontecendo? Está subindo os preços. O planeta está entrando em um grande colapso financeiro mundial. E enquanto uns têm que subir as inflações, os juros de Selics, jornal Reuters, Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, diz que chegou a hora de reduzir os juros nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos vai reduzir os juros, o Brasil vai manter e quem sabe subir, o Japão vai subir. Olha o caos que está virando. Pois é. Tudo porque nós estamos envolvidos com dinheiro. E eu vou falar uma coisa para todo mundo. Ou o planeta resolve essa questão de câmbio, ou nós teremos problemas seríssimos. O planeta precisa, de fato, ter uma moeda única. Vocês estão conseguindo entender que está sendo criado um problema tão grande no planeta, que a criação da moeda única não vai ter escapatória, vai ser a única solução, o melhor remédio que vai existir, aonde vai fazer o povo tudo ficar feliz? Só que tem um detalhe. O prenúncio da moeda única é também o prenúncio do anticristo. Então, vejamos as cenas do próximo capítulo, pois o buraco é um pouquinho mais embaixo. Ok? Muito bem. Isso porque a Rússia já está criando moedas virtuais chinesas e já estão criando moedas virtuais dos BRICS. Haja bitcoins por aí, né? Isto é dinheiro. Dólar não tem como cair abaixo de 5,30. E Banco Central vai subir juros, avalia Roberto Padovani. Como é que é? O economista-chefe do BV, Roberto Padovani, disse em entrevista Isto é Dinheiro.
Que o dólar não tem como cair dos 5,30, uma pena, para mim tinha que voltar para os R$ 5, se já caiu uma vez, por que não? Principalmente com a balança comercial positiva. Era para forçar isso cair, tinha que cair, não sei porque está caindo, não está caindo, porque estão brincando de especulação no câmbio, que tem que cortar isso daí. Quem ganha dinheiro com câmbio tem que pagar um imposto monstruoso. Monstro, gigantesco. Mas, e aí tá aí. E o homem falando que vai ter que subir os juros. Então, esse é o cenário das coisas. E aí vem uma outra notícia do governo, que eu não engulo. Desculpa, mas pode vir a conta que for. Eu não engulo. Jornal da Infomoney. Reforma tributária, 2 pontos. A alíquota de CBS e IBS deve ir a 27,97% com mudança, diz Fazenda. De acordo com o estudo divulgado pela pasta, as mudanças no projeto original da reforma tributária resultaram em um aumento de 1,47% na alíquota estimada, inicial em 26,5%. Já bateu 28%, e desculpa, eu vou acertar o que eu falei lá atrás, de 32% a 35%, que vai ser o imposto. Gente, era tão simples para cobrar os impostos. É só cobrar em cima do faturamento. Porque se a pessoa cobrar acima do faturamento, tiraria aquelas coisas de crédito daqui, crédito de lá. Não tem que ter crédito em lugar nenhum. Ah, mas aí fica efeito imposto em cascata, que fica imposto em cascata, não tem problema. Não tem problema, mas faça pelo faturamento. E por importação, joga um valor lá alto, para forçar a fabricar aqui. Por que eu falo isso? Porque quando é por faturamento, faturou, cara. O tanto que faturou, vou pagar. Eu vou vender por tanto. Sei que tanto é do governo, tanto é meu, tanto. Pronto. É simples, a conta fica simples. As pessoas precisam de coisas simples. Agora esse negócio de crédito daqui, crédito lá, crédito daqui, crédito lá. Fala pra mim, quem que é pequenininho consegue fazer um negócio desse? Eu vou colocar um negócio complexo desse para um monte de empresas pequenas. Tinha que ser tudo igual ao Simples Nacional. Eu volto a repetir, tudo igual ao Simples Nacional. Tudo, tudo, tudo. Era só pegar e fazer o Simples Nacional aumentando as alíquotas. Pelo faturamento. Como é feito no Paraguai. Infelizmente passou esse lixo, essa desgraça, que vai arrebentar tudo e todos e vai deixar todas as prefeituras de mão amarrada, sem saber para onde ir, como fazer, para onde ir, como que... Tá todo mundo lascado. Nós vamos entrar no colapso. Se as prefeituras já estão com problema, vocês vão ver daqui para frente como é que vai ser. Jornal do Estadão. E o circo pegando fogo lá, em Brasília, né? Presidente de comissão da Câmara enfrenta STF e libera votação de 3 projetos contra a corte. Uau! A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Uau! E a mulher é de Santa Catarina, hein? A mulher é braba, hein? E aí, o que tá passando? Vamos lá, vamos dar uma visão lá. Primeira, já aprovada pelo Senado. Limita a decisão monocráticas de ministros do Supremo. Perfeito. Ministro não pode votar sozinho, tem que votar em coletivo. Segundo, visa permitir que o Congresso suste, ou seja, anule, decisões tomadas pela Corte, com votos de 2/3 dos integrantes de cada casa. E tem mais um negocinho aí de usurpar o coisa, sabe? Tem algumas coisinhas lá que tem aí. Ou seja, parece que algumas coisas estão andando e funcionando, só que não do jeito que o povo quer. Porque o povo quer um pouquinho mais além. Mas esse um pouquinho mais além não está funcionando. Jornal da CNN. Aí vem esse Pacheco e me fala uns negocinhos desse aqui. Tudo bem que ele tem que ser mais neutro. Mas ele está sendo neutro demais, no meu olhar. Pacheco diz que pedidos de impeachment
serão avaliados com prudência, para não permitir esculhambação. O presidente Pacheco, do PSD de Minas Gerais, afirmou nesta sexta-feira que terá muita prudência para avaliar pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu vou falar uma coisa para você. O Pacheco, nessa brincadeira que ele está aí, o pessoal do PSD, lá do partido dele, lá em Minas Gerais, já vai ver ele como uma pessoa da esquerda, uma pessoa anti-Bolsonaro, uma pessoa anti-direita. E quem tiver mais afinado com aquela coisa, tem que fazer impeachment assim, o cara fez coisa errada, tem que tirar, tem que fazer, vai ganhar as eleições lá, hein? Esse cara tá queimando os candidatos dele em Minas Gerais e em um monte de lugar aí. Abre aspas. Eu como candidato, eu como presidente do Senado, depois de 3 anos e 7 meses, vou ter muita prudência em relação a esse tipo de tema para não permitir que esse país vire uma esculhambação de quem quer acabar com ele, afirmou o senador. Pacheco esteve em Belo Horizonte nesta sexta-feira em agenda na Universidade Federal de Minas Gerais, onde recebeu uma homenagem. A afirmação do senador foi feita após jornalistas o questionarem sobre uma reportagem do jornal Folha de São Paulo. O veículo aponta que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, teria usado o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, fora dos ritos oficiais para investigar bolsonaristas. Pacheco defendeu a liberdade de imprensa e o cumprimento do devido processo legal, mas afirmou que a reportagem não é suficiente para ter a noção exata dos acontecimentos. Isso é um entendimento que caberá ao Judiciário decidir, ao Ministério Público. Errado ele não está, mas uma postura muito neutrão também é problema. Porque se tem senadores que são o povo, a representação do povo, que querem tirar o cara, deixa o povo decidir e não ele. Ele não é o dono do povo. Ele é o chefe, o presidente da burocracia da instituição e não o representante oficial de todos. Então ele tem sim que colocar em votação e deixar o povo, representado pelos seus senadores de cada estado, decidir o que quer. Então o que ele acha ou deixa de achar, problema é dele. Ele tem que fazer o que a democracia demanda. O povo quer? Então coloque em votação. O povo acha bom? Coloque em votação. Tudo. Se assim quer, que coloque. Jornal da Infomone. Sem citar Bolsonaro, Lula diz que país venceu negacionismos jamais visto na história. O Lula participou da inauguração da fábrica de polipeptídeos sintéticos da MS em Hortolândia, no interior paulista. Em discurso, ele fez críticas à Anvisa e cobrou maior rapidez na liberação de medicamentos. Oh, que bom, eu fiquei feliz, cara, dele criticar a Anvisa. Eu só queria que ele também pegasse e falasse para a Anvisa permitir a gente usar o chazinho de hortelã e tudo mais. Agora, ele falar de negacionismo jamais visto na história, desculpa, hein, seu Lula. Não é uma questão de negacionismo. O problema é aqueles que criticam o negacionismo gerando outro negacionismo. Os antinegacionistas serem negacionistas. Como assim? Tem como ser assim? Claro que tem. A pessoa nem querer ver e estudar a outra versão. Por que eles acreditam nisso? Por que eles estão vendo isso? Será que tem fundamento? Será que tudo só tem uma versão ou tem duas? Desculpa, mas o que eu vi na época era só um lado falando e só um lado tendo a verdade. E qualquer um que trouxesse, mesmo sendo médico, mesmo sendo cientista, eles falavam, não pode, tchá, some. Desculpa, mas isso para mim é totalmente errado.
O bonito da liberdade, o bonito do crescimento, o bonito da evolução é nós termos opção. Se o povo estava tendo dúvidas, então que traga tudo à luz, mostra em tudo as qualidades e os defeitos, porque tudo tem qualidade e defeito, tudo tem prós e contras, tudo. Se eu pegar hoje, qualquer coisinha, vai estar lá escrito efeitos colaterais, então tudo tem lado bom e lado contra. Tudo. Até casamento, sapato, tênis, roupas, tipos de corte de cabelo. Só, isso aqui tem o lado bom e o lado contra. Tem também, professor? Tem. Tudo tem. Tudo tem. Tudo. E aí, por ensinamentos, convencer as pessoas, fazer com que todos entendam a importância e a necessidade de todos fazerem por amor. Fazerem porque querem. E não por obrigação. Eu estou decidindo e agora é obrigado. Porque isso, pelo menos pelo dicionário, diz ditadura. É uma dita. Dita é um dizer duro, de forma rígida. Por isso que chama ditadura. É um dizer, ordens rígidas. Eu estou mandando todo mundo fazer. Sim, senhor. Então, eu diria que todo quartel é uma ditadura? Sim, porque chega um manda, um ou fala e todo mundo obedece. Dentro do dicionário. Agora, se o dicionário mudou alguma coisa, aí é outros 500, mas eu vou por base do dicionário. A etimologia, de onde veio, por que foi criado esse nome. É que o povo, pela cultura, vai trocando. Eles colocam como regime ditatorial. Mas eu não quero saber do regime, eu quero saber do termo ditador. Ditadura, né? Beleza? E nessa brincadeira de ódio de um lado e do outro, olha só o que me acontece. Jornal do Estadão. Candidato a prefeito no interior de São Paulo é encontrado morto. Rapazinho lá de Tatinga, Lucas Machado, do Podemos, foi encontrado morto aos 30 anos na manhã desta sexta-feira, dia 23, ontem. Sem sinais de violência, sem nada. Então, eu não estou falando que foi a questão do ódio, tá? Mas pode ser um monte de coisa. Então agora um monte de possibilidade. Agora eu vou jogar uma possibilidade bem louca. Ele pode ter entrado num nível de estresse muito alto. Ele pode ter entrado num nível de ansiedade gigantesca. Cara, quem já passou por eleição sabe como que é cruel. E assim vai. E seja o que Deus quiser. Jornal AFP. Prisões após reeleição de Maduro mergulham Venezuela no medo. E o desencarne em massa aí, né? 30 anos, moço. É muito novo. E tá indo um atrás do outro, moço. Teve gente que veio me criticar. Mas desencarne sempre aconteceu. A pessoa tem que ser retardada, né? Pra falar uma coisa dessa, não tem? Claro que sempre aconteceu. Eu sou o quê? Burro? Claro que sempre. Só que a pessoa pega e fala um negócio desse sem pegar estatística. Pega estatística, meu filho, de quando eu falei lá atrás, quanto que era, quanto que virou. E aí vai pegando e vai vendo. A pessoa vir, o senhor tá enganado. Tá enganado no quê? Tá me chamando de mentiroso? Então pega estatística e olha, ué. Vai, chega pra cima de mim com estatística, com comprovação. Aí eu chego e falo assim, olha, você realmente tem razão. Chego e falo aqui, ó. Fulano me trouxe aqui, olha. E eu tava enganado. Ué, por que não? Jornal AFP. Prisões após reeleição de Maduro mergulham Venezuela no medo. O cara tá prendendo tudo e todos. Lá tá virando um furdunço lá, onde a lei é dele. Aquilo é uma ditadura. Desculpa, mas é uma ditadura. O cara dá ordens e tudo obedece. A coisa tá feia lá, hein? Lutar pelos direitos tem um preço muito alto.
E o pessoal que preza a liberdade, ninguém ajuda nada, ninguém faz nada, deixa a Venezuela tudo lá. Porque o importante é criar o caos. Desestabiliza, caos. Aí ela não pode ajudar em guerra, não pode ajudar em outras coisas. E nisso quem paga? As pessoas que foram boazinhas, se colocaram à disposição para querer ajudar. Tá feia a coisa lá, hein? Só que nessa brincadeira, o que vai ter de gente vai sair da Venezuela, o país que tinha 30 milhões de habitantes vai ter 5 no final. E aí? Só vai ficar os comunistas. Os comunistas vão conseguir sobreviver como? Tá, o pessoal pega e pergunta, professor, por que o senhor não coloca na cumbuquinha térmica o seu café? Porque eu não gosto de café pegando fogo. Não gosta, professor? Café pegando fogo para mim muda o gosto do café. O café só morninho, para mim, eu sinto gosto. É outra coisa. Olha só isso aqui que interessante. Agora vamos entrar na loucura do cérebro humano, tá bom? Vamos fazer algumas reflexões, tá? Eu vou contando as coisas aqui, lembrando que o canal, a gente não é de dizer verdades, tá? A gente vem e vai colocando coisas do jornal para que cada um, no seu íntimo, sem querer convencer ninguém, tome a sua decisão e imagine do jeito que quiser, certo? Porque se eu pegar e sair da premissa que todo mundo tem que pensar igual eu, aí eu virei uma religião. Aí eu não quero isso, certo? É uma filosofia. Então, na minha casa, eu falo o que eu quero falar. Aí você pega tudo que você aprendeu, chega na sua casa e fala do jeito que você quer falar. E aí o outro vai, pega tudo que aprendeu e joga na outra. Depois eu vou e olho dos outros e falo, vou me adaptar aqui, ali, olha, tem umas pecinhas ali. Então é assim que tem que funcionar. O que nós não podemos fazer é entrar na casa dos outros e falar mal dos outros. Certo? Porque eu não entro na casa dos outros, eu vou na minha casa, nessa casa virtual. Olha isso daqui, Jornal da Infomone. Por que famílias estão se endividando para viajar à Disney? A desculpa das famílias. Algumas famílias estão gastando mais do que podem em férias na Disney. Desculpa das famílias. Elas dizem que é porque sabem que seus filhos não ficarão jovens para sempre. Isso é desculpa para criar dívida? Quer dizer que então, se você não levar seu filho na Disney, então seu filho não vai ser o seu filho vai ficar frustrado porque você tem que mostrar as coisas lindas, maravilhosas para o seu filho? Será que isso não pode gerar um problema inverso? Porque vejam bem, o que eu ando vendo os pais, as famílias, é assim. O pai pega toda a riqueza que tem, em vez de viver uma vida muito simples. Então, tipo assim, um exemplo, só para vocês saberem. O meu filho ganhou, sabe o que ele me pediu de presente de aniversário dele? Dinheiro para comprar salgadinho na cantina da escola. Vocês sabiam disso? O meu filho, eu sei porque eu passei por isso. O meu filho com certeza passa vergonha ao ver os seus amigos tendo dinheiro comprando na cantina e eu não ter o dinheiro para a cantina. Só que o meu filho tem que ver que tem dificuldades e não são todos que podem ter e como que é. Ele tem que sentir na pele que é difícil a situação. Porque eu estou colocando meu filho num caminho do meio. Eu não estou deixando ele na miséria, então ele está numa escola, paga, mas ao mesmo tempo não estou deixando ele no luxo, aonde tem tudo e de tudo que quiser. Não. Roupa para comprar é uma, duas, de vez em quando acaba, tá acabando. Ah, não tem mais bermuda para usar. Pois é, nesse mês não vai dar, deixa pro próximo mês. Até dava, mas eu falo, deixa pro próximo mês. Para forma de ensinar a criança. Então ele tem situações, olha meu filho, você não pode estragar roupa porque custa caro, o papai não tem dinheiro.
Então, quando ele vai brincar, quando ele vai fazer, ele pega e fala assim, não, isso aqui eu tenho que tomar cuidado, que tem a roupa. Então ele vai brincar, mas ao mesmo tempo ele tem que ter a responsabilidade de que não pode destruir as coisas, que tem custos. Ah, mas professor, aí você não deixa ele viver do jeito que tem. Pois é. Olha aqui o que o pessoal está fazendo. Que lindo. Aí uma pessoa dessa chega pro meu filho e fala assim, eu fui pra Disney. E fica se gabando. Aí o meu filho passa mal. Aí o meu filho fica com inveja. Gera uma energia feia. Aí o meu filho vai querer ter dinheiro, vai ter gana para querer ter o dinheiro. Isso é bom. Só que não pode subir a cabeça essa gana ao ponto de vou mostrar para todo mundo. Não precisa mostrar para todo mundo. É que o dinheiro é um facilitador de fato. Mas não pode ser único. Eu não estou de acordo. Por quê? Porque a sociedade nessa brincadeira tá virando isso daqui, ó. Jornal BBC News Brasil. Eu aconselho vocês lerem a matéria inteira, tá? Na BBC News. Só vou ler o título, mas o título não significa bem isso, tá? Mas eu vou pegar o gancho para vocês entenderem. Abre aspas, tá? O título da BBC News, hein? Abre aspas. Sou psicopata e quero que a sociedade entenda e acolha meu transtorno. Desculpa, mas eu não vou acolher psicopata. Psicopata quer destruir todo mundo, cara. Eu não quero isso. Eu vou ter que engolir isso aqui? Não. Isso é uma questão de ser tratada. Porque senão amanhã vai chegar e vai falar assim, eu sou, sei lá, porque não pode nem falar, né? Aquele que faz, né, isso, depois vem tu, e depois vai lá pro, que é horrível, né, a violência contra as mulheres. E aí o cara vai chegar e falar assim, vocês têm que entender que eu sou doente, vocês têm que me acolher, me entender e me acolher. Ué, leva pra tua casa, quem sabe ele consegue fazer a redenção lá. E você tem que usar um cinto de castidade, né? Pra não ter problema de novo. Nós estamos brincando com coisas sérias, cara. Esse negócio, não, nós temos que entender tudo, nós temos que estudar, nós temos que tratar, nós temos que envolver na sociedade. É igual a questões das crianças que têm deficiência. O povo quer colocar ela num ambiente normal, mas o ambiente normal é ruim para a criança. Ela precisa de um ambiente adaptado, porque ela precisa e necessita de mais instrumentos, mais detalhes. E os pais não entendem. Por quê? Porque virou modinha. Não, ela tem que estar no meio da sociedade, ela tem que estar. Tem, nas brincadeiras. No social, na socialização. Mas quando é para educação e desenvolvimento, tem que ter equipamentos próprios. Porque precisa. Porque se deixa a coisa, fica muito mais atrasado, aí fica mais ainda coisa. Meu menino tem grau de autismo, ele tem dificuldade de entender. Se você não explica com muito detalhezinho, ele não entende. As minhas aulas não têm explicação super detalhada quando eu dou minhas aulas de terça-feira? As pessoas falam assim, professor, o senhor é o melhor que tem, o melhor professor. Você sabe por quê? Porque eu dou aula como se todo mundo fosse autista. Eu tenho que explicar o porquê. A pessoa tem que ver a lógica, a razão. Por quê? Porque eu tenho grau de autismo. Então se alguém vem e fala pra mim, eu não vou engolir, não aceito. Ah, mas não sei o quê, eu mando plantar batata. Ah, mas, cara, pra mim não é não. Ah, mas até você me explicar. Ah, ok, agora o não é talvez, é mais ou menos. Olha a sociedade do jeito que está entrando. E você sabe o que vai acontecer nessas brincadeiras? E já está acontecendo com um monte de lugar? Olha isso aqui, gente. Jornal DW Brasil. Guerra na Ucrânia provoca onda de não sei nem se pode falar, suicídios na Índia. Saiu no jornal.
E sabe de quem? Lapidadores indianos de diamantes enfrentam crise financeira. Isso porque não explodiu o reset mundial. Isso aqui já é um sinal, gente, de quando explodir o reset, o que vai acontecer com a sociedade. Que enfrentam crises financeiras após perderem acesso à matéria-prima vinda da Rússia, alvo de sanções internacionais. Eu não sabia, mas está aqui na matéria. A Índia, ela é responsável pela lapidação de 80% de todos os diamantes do planeta. E está tendo crise de diamantes. O pessoal não está querendo mais fazer diamante, não está querendo mais lapidar, não está querendo mais não sei o quê. E os caras estão ficando parados, sem empresa, crise financeira, e os caras fazendo o autodesencarne? Sério? Por causa disso? A nossa sociedade está muito vulnerável. Ela está muito delicada. E nós estamos num período de guerra, de brutos. Um período, como que podemos dizer, de caos. Jornal AFP. Biden anuncia nova ajuda militar à Ucrânia. E a saída que vão criar para as pessoas que estão ficando desempregadas é: aliste-se, vá para a guerra. E a pessoa fala: bom, para mim já está tudo lascado mesmo, então eu vou. Eu já vi essa cena lá atrás, mas já aconteceu isso. 1929, tá pertíssimo. E se não bastasse isso, ainda pode correr mais questões graves, como problemas assim tenebrosos na sociedade. Exemplo, para a gente encerrar hoje, tá? Jornal Isto É. Usina de Zaporizhzhia está à beira de apagão após ataque russo. A maior usina do planeta está à beira de um apagão após ter sido atingida por um bombardeiro russo na última quinta-feira, dia 22. Ó, até o helicóptero passa bem nessa hora. Cara, apagão, usina nuclear, você não desliga. Você tem que manter ela ali com resfriamento sem parar. Então você precisa de energia para fazer com que ela fique se resfriando. Se você corta a energia dela, ela não tem como ficar se resfriando e ela mesmo se explode. Cara, eu vou chutar uma coisa aqui que não aconteceu. Vai começar a ter gente falando que está medindo a radiação e está verificando que a radiação já está altíssima em níveis que já estão assim, que não dá nem para mais chegar perto do lugar. Vai aparecer gente falando isso daí. Seja o que Deus quiser. Espero que seja o que Deus quiser e não o que o diabo está fazendo. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta. Hoje eu tenho um evento à noite, não sei nem como é que vai, se eu vou de táxi, se eu vou com o meu carro. É fogo que não vai ter lugar para estacionar, mas vamos lá. Meus queridos, que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.